O texto bíblico diz que é para os filhos obedecerem aos pais. Como nós temos estudado, nós vamos alcançar essa obediência pela fala. Uma fala dócil e suave. Firme, porém é pela fala. Certo? Também o mesmo texto, na sequência, diz que quando um filho obedece, quando ele honra o pai e a mãe, a palavra honrar significa respeito. Diz que essa criança vai viver muito tempo e ela vai ser muito bem-sucedida. Então, pessoas bem-sucedidas, você pode investigar aquele sucesso estável. Não é aquele sucesso de momento, não. Pessoas bem-sucedidas são pessoas que aprenderam a ter respeito por pai e mãe. São crianças que desde lá de trás tiveram esse respeito. Aí o texto avança um pouquinho mais e diz assim: e vós pais, não irriteis os vossos filhos, mas antes sejam criados na disciplina e na admoestação do Senhor. Então nós sabemos que a disciplina é um treinamento por ação. E a admoestação é um treinamento por fala. Então a Bíblia está nos ensinando que vai ser por repetição. Não tem jeito. Vai ser por uma repetição dócil e suave, por muitos meses, até que o princípio seja aprendido. Porém, a nossa ênfase tem sido: e vós pais, não irriteis os vossos filhos. Eu acho que à medida que nós estamos estudando, o texto está fazendo sentido para todos nós. Ou eu estou enganado? É muito prático, a gente vê isso na casa da gente. Nós já vimos, se é que eu me recordo bem, 5 pontos. A primeira coisa que irrita, atrito conjugal. A segunda coisa que irrita, falta de tempo. A terceira coisa que irrita, comparação. Isso produz inveja. A quarta coisa que irrita, falação demasiada. Tanto que os adolescentes criaram uma frasezinha, qual que é? Fala aqui com a minha mão. O que eles estão falando é desrespeitoso, mas tem uma verdade naquilo. Tem muita falação em torno daquilo. Vocês estão entendendo? A última coisa que nós vimos semana passada, rigidez. Acho eu que nós paramos aí. Agora nós vamos avançar um pouquinho mais. 6º ponto que irrita, agitação. E por agitação eu vou traduzir pressa. Famílias, ou pai ou mãe, que fazem tudo muito rápido. Num primeiro momento, a gente acha que uma pessoa boa de tarefa, faz lá 3, 4 coisas ao mesmo tempo, ela tem uma vantagem sobre as outras. E aparentemente tem, porque ela está servindo muito. Mas se ela for muito rápida, se ela tiver uma atitude muito rápida naquilo que ela faz, ela tem alguns comprometimentos. O primeiro, ela não percebe bem as coisas. Gente muito rápida tem a percepção diminuída. Gente muito agitada tem a percepção diminuída. Gente mais tranquila faz com mais exatidão. A segunda coisa, como ela faz tudo muito rápido, ela comunica a distância. Então ela sobe o tom de voz. Porque como ela tem que fazer muito rápido, ela está na cozinha, terminando de lavar a louça, e está gritando para a criança que está lá no quarto: você já arrumou a sua bolsa? Vocês estão rindo porque vocês estão me entendendo. Isso ocorre aqui. O problema é que quando você sobe o tom de voz, você vai perder a audição. Vocês estão me entendendo? O que mais? O segundo ponto é esse. Terceiro ponto. Então você tem uma percepção diminuída, você vai falar mais alto. O terceiro ponto, você fica mais exigente. Porque como você está fazendo tudo muito rápido e está cumprindo tudo muito rápido, você vai querer o que das crianças? Que elas correspondam com a mesma eficiência tua. Você está me entendendo? E aí você passa a exigir delas
coisas que às vezes elas não têm condições de fazer. Vocês estão me entendendo? Então, agitação, pressa, irrita filho. Você quer um filho tranquilo? Nesse item, é você ter serenidade com ele. Preparou a bolsa, querido? Vamos lá, mamãe vai te ajudar. Vem cá agora, vamos fazer. Não deu para lavar a louça? Eu te entendo. Você queria sair com tudo em ordem. Eu te entendo. Só que assim, é uma questão de inteligência. Ou você tem a louça lavada, ou você tem o filho tranquilo. Você tem que tomar uma decisão. Você está entendendo? Eu prefiro que, se não der tempo de lavar a louça, eu prefiro que você seja tranquilo no trato com a criança. Você me entende? Porque isso vai tornando mais eficiente. Outra coisa, tem criança que é por natureza mais difícil de manhã. Tem criança que acorda mais lenta, demora para pegar, mas demora para pegar no tranco. E aí é do organismo da criança. Tem criança que acorda mal-humorada de manhã, porque o organismo naturalmente dela gostaria de dormir um pouco mais. Como vocês entram cedo, tem que acordar os filhos, tem que encaminhar todas as coisas. Então, a criança acorda um pouco mais mal-humorada. O que você vai fazer? Vai brigar? Não. Você vai saber entender que ela vai ser um pouco mais mal-humorada 1, 2 horas, até ela acordar totalmente. Vocês estão entendendo? Então, não adianta. Vai ter algumas mães aqui, ou alguns pais, que brigam muito com crianças para acordar. Aí vai ter pais que vão dizer que é preguiça, que é má vontade, que é um folgado. E a gente até pode ter um ou outro adolescente meio preguiçoso e meio folgado. Mas, em geral, isso não é próprio de criança, abaixo de 2 anos de idade. Criança tem o ritmo dela. Então, aprendam a não fazer as coisas muito rápidas. Se você fizer, você agita, tá? Quanto tempo leva para ferver 1 litro d'água? 5 minutos? Sei lá, talvez. Quanto tempo leva para desaquecer esse litro d'água? 1 hora? 1h30 talvez? Então prestem atenção. A criança agita com muita facilidade, mas ela desaquece com muita dificuldade. Vocês estão entendendo? Por isso que ela chega da escola turbinada, porque ela agitou. E dependendo se ela tiver um ou outro amiguinho, aquele amiguinho turbina ela, lá na escola. Ela vai levar um tempo até desaquecer. Então, a agitação nossa em casa faz isso com a criança. Agita ela. E do mesmo jeito que você fala alto, ela vai falar alto. Do mesmo jeito que você é exigente, ela vai embirrar e não vai fazer. Então, vamos cuidar com essa questão da pressa, tá bom? Quantos aqui são agitados dentro de casa? O que eu falei está pegando. Levanta a mão alto. Olha lá. Certo? Isto irrita. Que outro ponto irrita? Ironia. Quem aqui é muito brincalhão? Levanta a mão. Ou quem aqui é casado com gente brincalhona? Levanta a mão. De tirar sarro. Tá bom. Presta atenção. Eu vou citar 2 textos bíblicos. Na hora que você ouvir o estudo, você vai lá, abre tua Bíblia e marca. Tá? Provérbios 26, deixa eu confirmar. Provérbios 26, versículo 16 e 17. Diz assim: como o louco, essa pessoa é tola, é insensata, é um louco.
como o louco que lança flecha, fogo e morte. Então essa pessoa está lançando flecha, fogo e morte. Ela está fazendo um convite à guerra. Como o louco que lança flecha, fogo e morte, é o homem que diz: fiz isso por brincadeira. A brincadeira, ela é um convite à guerra. A brincadeira é dúbia. Vocês estão me entendendo? Ela pode vender uma ideia que a pessoa pode... Você pode estar transmitindo uma coisa, você pode estar brincando. E a pessoa pode levar a sério. Quantos de vocês aqui, alguém já brincou e vocês não levaram a nível pessoal? Vocês não se sentiram desprezados e rejeitados. Por quê? Porque a brincadeira, ela é séria na mente de algumas pessoas. Então, na brincadeira, a criança corre o risco de se sentir rejeitado. E não só a criança, o adulto também. Então, pessoas que brincam demais, elas são pessoas que vão ferir demais. Você está entendendo? Então, a ironia irrita. E eu vou dizer uma coisa. Palavra nesta ordem, palavra de mãe e de pai, machuca muito. Palavra de mãe e de pai, machuca muito. Então tome muito cuidado com o que você falar em forma de brincadeira com o seu filho. Porém, agora eu vou dar uma palavra para você que brinca. Um outro texto, Provérbios 21, 24. O texto diz assim: quanto ao soberbo e presumido, então essa pessoa é o quê? Ela é soberba e ela se acha. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. Então o zombador, o que tira sarro o tempo todo, no final das contas ele é soberbo, ele se acha, ele é indignado e ele é arrogante. Saímos de um estágio de brincadeira e entramos num estágio de soberba. Vocês estão conseguindo entender? E isso machuca filho. Filho leva a sério esse tipo de coisa e pode ficar registrado uma vida na cabeça dele. Então, se você tem alguma coisa desse tipo, corrija isso dentro de você. Outro ponto, então, que irrita: ironia. Que mais? Que outra coisa irrita? Falta de verdade. Você falar uma coisa, pedir uma coisa e não... Tem muitas formas de mentira, de falta de verdade. Deixa eu esclarecer. A verdade, ela é algo que gera paz no coração do ser humano. O ser humano é liberto na verdade. Jesus falou isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu tenho dito para vocês o seguinte: você quer pegar uma criança e fazer dele um adulto, são duas lições que você tem que se concentrar. A criança tem que lidar com verdade, e a criança tem que lidar com oposição. Ela tem que ter dificuldade na vida, saber lidar com dificuldade. Você fez isso, ela vai ser um adulto maduro. A verdade, ela tranquiliza o coração. Onde não há verdade, tem fantasia. Pensa comigo. Um louco no sanatório diz que ele é Napoleão Bonaparte. E ele acredita. É uma mentira exagerada, mas não é nada além de uma mentira. Verdade estabiliza o coração, porém mentira faz a mente ficar imaginando coisas. Gravem essa frase que eu vou falar para vocês, mas gravado. Onde não predomina a verdade, predomina a fantasia. Se você não souber qual é a verdade, você vai ficar imaginando qual pode ser a verdade. Vocês estão me entendendo? Digamos que uma de vocês tem um marido fazendo coisa errada lá fora.
E eu não estou dizendo que tipo de coisa errada. E o teu coração fica apreensiva. Você sabe que tem alguma coisa de errado. Aqui dentro, você sabe. Você não sabe dizer o que é, mas você sabe que tem alguma coisa de errado. Você chega até ele, indaga ele, e ele diz, mulher, você está louca. Ele te torna por louca naquela situação. Tem nada, não estou fazendo nada. Ainda que seja uma bobagem. Ele está jogando na Mega Sena toda semana e vocês não gostam disso. E ele está lá jogando na Mega Sena. Uma coisa simples. Você sabe que está errado. Você indagou. Ele não te falou a verdade. O que vai acontecer com a tua cabeça? Você vai começar a imaginar o que é. Vocês estão entendendo? Então eu vou mostrar para vocês um exemplo simples de uma mentira. Tua criança é pequenininha, você vira para a tua irmã que está em casa e diz assim, eu vou sair escondido para ir no mercado. Não deixa ele ver não, leva ele para lá. Quem já fez isso? Aí, a criança tem 3 anos de idade, ela não te acha em casa. Aí ela entra num choro lascado. E neste choro, ela vai correr o risco, nessa idade ainda não, mas ela vai correr o risco de começar a imaginar. Mamãe morreu, mamãe foi sequestrada, mamãe está mentindo. Vocês estão entendendo? Que jeito que ela fica? Ou deprimida, ou a primeira coisa, irritada. Então, eu prefiro que você vá até ela, querido, mamãe vai no mercado e não pode te levar. Não, eu quero. Não, você vai ficar com a titia. Mamãe está dizendo, ó, olha o ponteirinho do relógio aqui, a hora que o ponteirinho chegar em tal lugar, a mamãe já vai estar aqui em casa. Então agora você não pode ir, você vai ficar. Ela vai chorar, só que ela chora e não pira. Vocês estão entendendo? Ela chora e não entra numa fantasia. Verdade é essencial dentro do seio familiar. Se a criança não tiver noção do mínimo, ela imagina. Alguém já teve, é que vai ser difícil, mas alguém aqui já teve criança que pensou que você estava separando do teu marido? Se brincar, é porque teve uma briga. Vocês tiveram uma briga na frente dela, e aí ela pôs o que na cabeça? Papai e mamãe vão se separar. Vocês se resolveram lá no quarto, sozinhos, mas não comunicaram para a criança que vocês estão bem. E aí a criança, ela fica imaginando o que pode acontecer. Isto é, falta de verdade na cabeça dela. Meus queridos, é isso que gera ansiedade. A criança ficar imaginando coisas. Então, você precisa aprender a manter as verdades básicas da casa ditas. Vocês estão entendendo? Você também não vai falar a verdade que a criança não tem condições de ouvir. Porque verdade tem uma hora certa de dizer. Você não vai contar para ela, aos 5 anos de idade, como é que ela nasceu. Ó, querido, deixa eu contar como é que você veio ao mundo. Um dia eu e teu pai estávamos loucos um pelo outro. E a gente foi lá no quarto e tirou a roupa e você põe mais uns detalhes. A criança não tem condições de ouvir uma coisa dessa. Você está entendendo? Então, verdade tem uma hora certa de ser dita. Mas aquelas verdades básicas da casa, do que está acontecendo, essas não têm condições. Nós temos que dizer para a criança o que está havendo. Havendo mentira, a criança vai imaginar e na imaginação ela irrita. Ou ela deprime. Está fazendo sentido? Mais um ponto. Que outra forma de mentira existe? Incoerência no viver. Você exige da criança uma coisa, mas você não faz a mesma coisa. Por exemplo, você exige que a criança te respeite, mas você é boca dura com seu marido. Vocês estão me entendendo? Aliás, não tem jeito.
A Bíblia tem uma regra simples e terrível. A gente só dá o que a gente tem. A gente só dá o que a gente tem. Plantou, colheu. É uma regra terrível. Se você for resistente à vida, a Deus, ao seu marido, ao seu pai, à sua mãe, você corre o risco. Você está plantando resistência, você corre o risco de colher rebeldia. Vocês estão entendendo? Então, a gente precisa ser coerente. Você não tem condições de exigir dos seus o que você própria não faz. Ou o que você próprio não faz. Se você vai exigir, você tem que ser modelo naquilo que você está exigindo. Senão, vai soar estranho na cabeça do filho. É falta de verdade. E na hora que ele entender, esteja certo. Ele vai te cobrar. Ah, eu vou fazer porque a senhora não faz. Eu vou parar de gritar porque a senhora grita. Eu vou obedecer porque o pai pediu ontem tal e tal coisa, a senhora não fez. A senhora ficou dizendo que não ia fazer. Eu também não vou fazer. Então, esta falta de coerência também é uma forma de falta de verdade. Outra coisa que é falta de verdade: prometer e não cumprir. Prometer e não cumprir. Você pode prometer uma coisa e rever o acordo. Não tem problema nenhum. Querida, papai te disse que ia te levar lá no parque de diversão esse fim de semana, mas o papai não vai ter condições de te levar porque a mamãe não está bem, pegou dengue, vou ter que ficar cuidando dela. Você vai lá e refaz o acordo. Ó, primeiro fim de semana que tiver tudo em ordem, papai vai te levar lá. Acordo existe para também ser desfeito, não tem problema nenhum. O que não pode é você falar e não cumprir, porque isso vai entrar dentro da cabeça da criança como inverdade. Vocês estão entendendo a sutileza da coisa? Certo? A gente faz isso daqui dentro de casa muitas vezes. E isso irrita filho. Que outro ponto nós temos? Não estabelecer elogios. Deixa eu te explicar uma coisa. Tudo é uma questão de verdade. Tá? Seu filho tem defeitos? Tem. Ele tem virtudes? Tem. Quanto mais ele souber quais são os defeitos e as virtudes, mais inteiro ele é. Você quer ver? Quem aqui tem uma tendência a ter baixa autoestima? Levanta a mão. Eu sei que é uma pergunta meio delicada. Assim, tem muito mais gente que tem baixa autoestima aqui. O que é autoestima? Autoestima é a maneira pela qual eu me vejo. O que é uma baixa autoestima? É eu só ver os meus defeitos. O que é uma alta autoestima? É eu só ver as minhas virtudes. Eu já falei isso com vocês. Então é o cara, a pessoa que só vê as coisas boas dele. O que é uma boa autoestima? É a pessoa ver os defeitos e as virtudes. Então o que nós temos que fazer com filhos? Nós temos que apontar as virtudes. Querido, você vai muito bem em matemática. Gente, que coisa legal. Ó, tem muito emprego para matemático, viu? Mas muito emprego, ó. Que legal. Português, você é mediano, mas não tem problema. Todos nós temos coisas boas e coisas difíceis. Ó, você vai construindo a identidade da criança. Só que para isso, nós temos que falar as coisas boas da criança. Vocês estão conseguindo entender? Se a criança ouvir as negativas e as positivas, ela constrói uma autoestima boa, adequada. Mas a tendência do ser humano é de fazer crítica. É de falar só as coisas ruins.
Você está me entendendo? E se você não falar as coisas boas, eu vou dizer para você o que eu estou repetindo o tempo inteiro. Ele talvez irrite um pouquinho, mas com certeza ele vai deprimir. Ele pula o estágio da irritação e já entra direto numa melancolia, numa depressão. Alguns de vocês têm o farolzinho mais baixo, alguns de vocês são um pouquinho mais tristes, alguns de vocês são um pouquinho mais melancólicos. Por quê? Porque não foi construído este entendimento de uma forma adequada. Está entendendo? Aí tem que fazer o quê? Tem que ir para algum amigo, para algum terapeuta, para algum pastor, para ele mostrar o lado bom teu. Para ele mostrar que, opa, peraí, você não é só isso daqui que é negativo. Você tem uma série de coisas que são positivas. Vocês estão me entendendo? Aliás, eu vou dar uma tarefa para vocês. E eu gostaria que vocês me entregassem. Eu queria uma lista tua de defeitos teu e de virtudes tua. Tudo bem? Virtudes e defeitos. Faça de forma espontânea, o que for vindo na tua cabeça. Vai colocando. Tudo bem? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a não irritarmos os nossos filhos e construirmos um entendimento adequado de quem nós somos. Faz isso, eu peço, em nome de Jesus. Amém.